Olá, esta é a aula 2 para os alunos do terceiro ano do ensino médio, a continuação da correção das questões da ADE, Avaliação Diagnóstica de Entrada, do primeiro bimestre de 2021. Bom, então hoje nós vamos fazer da 14 até a 26, aí encerra a correção da ADE. Questão 14. Frederico pretende pavimentar parte da margem de um lago artificial com formato circular, a qual fica localizada entre dois quiosques. Frederico se posicionou em um ponto à margem desse lago que formava um ângulo de 30 graus com os dois quiosques. Observe abaixo a representação desse lago com os pontos P e Q representando a localização dos dois quiosques e o ponto F representando a localização do popular Fred, né? Então aí você vai ver que o probleminha aí está relacionado com a ideia dos ângulos centrais e ângulos inscritos dentro da circunferência, mas está aí a localização, certo? Para encontrar o comprimento da parte da margem de Frederico irá pavimentar, ele precisa calcular o ângulo central referente ao arco que corresponde à região entre os dois quiosques. De acordo com o desenho de Frederico, a medida do ângulo que ele precisa calcular então aqui, né, pessoal, é isso que está falando lá. Ó. Ele tem o ângulo inscrito, que mede 30 graus, e tem esse ângulo central que ele precisa marcar aí, certo? Que eu chamei de alfa, e nas relações que a gente viu aí, a relação entre esses dois ângulos, tem aulas sem limite, tem aulas minhas também falando sobre esse tema, a gente sabe que é o dobro do ângulo inscrito, desde que ele pertença ao mesmo arco. No caso, o arco está representado pelo P e Q aí, certo? Então, se o ângulo inscrito é 30, o ângulo central só pode ser 60, que é o dobro, certo? Então tá aí, nem precisa fazer cálculo nem nada, a gente já faz direto. Bom, próxima questão. Marcelo e Lucas foram a uma lanchonete durante o intervalo de uma aula. Lucas comprou 2 pastéis de queijo e um copo pequeno de suco de laranja e pagou R$ 13. Marcelo comprou 3 pastéis iguais aos de Lucas e 3 copos pequenos de suco de laranja e pagou R$ 24. Quanto custou um copo de suco de laranja que eles tenham comprado nesta lanchonete? Então aí é o que? Um exercício de sistema linear. Ele tem duas equações. A primeira equação é o preço dos pastéis, eu vou chamar de P, e o suco deu R$ 13. Então seria isso aqui, ó, 2P mais S igual a R$ 13. E o segundo sistema seria 3 pastéis, 3P mais 3S igual a R$ 24. Esse P e esse S são os valores que formam o sistema de equações, certo? Bom, tem vários métodos para resolver. Eu escolhi resolver pelo método do escalonamento, que é eliminar uma letra aí deste sistema. Tem os outros métodos, tem método da substituição, tem a regra de Cramer, você pode escolher o método. Eu escolhi um método para poder resolver, tá? Bom, o que eu fiz aqui? Ó? Eu vou multiplicar essas duas linhas, uma por 3 e a outra por 2. Por quê? Não dá para a gente fazer direto, então ali a gente precisa achar um número comum ao 2 e ao 3. Então ali eu inverti, né? Tá vendo que a linha de baixo estava sendo 3P, eu multipliquei por 3 a linha de cima. E a linha de baixo eu multipliquei por menos 2 porque vai ficar inverso, né? Eu tenho que eliminar uma, tá? Aí ficando inverso eu consigo eliminar. Então esse é um sisteminha um pouquinho difícil de resolver. Se não lembra por esse método, pode fazer pelos outros métodos, não tem problema algum, tá? Mas esse é o jeito um pouco mais fácil de fazer. Multiplicando tudo por 3, vai ficar 3 vezes 2 dá 6, 3S e 39, certo? Esse é o primeiro sistema. E o outro eu vou multiplicando por menos 2, por quê? Porque eu multiplicando 3 por menos 2 dá menos 6. Aí eu consigo eliminar a letra P, sobra só o S, tá? Bom, então, multiplicando tudo por menos 2, foi um método também que foi utilizado nas aulas lá de centro de mídia também. Então, menos 2 que multiplica menos 3 dá menos 6. De novo, né? Menos 2 que multiplica menos
3 dá menos 6S agora, e 24 vezes o menos 2 dá menos 48. Então eu vou somar para poder eliminar este P aqui, sobra só o S, que é o que a gente precisa fazer. Então 3S menos 6P, então tenho 3, devo 6, fico devendo 3. E 49 e 39 menos 48, fico devendo 9. É isso? Então vai ficar 3S igual a menos 9. Esse 3 ele está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então vai ficar menos 9 que divide menos 3, certo? Dois números negativos aí, então vai dar a resposta positiva, até porque não poderia pagar um saldo negativo no preço do suco, não é isso? Então o S aí é igual a R$3, que é o preço do suco, que é a letra B. Bom, essa é uma maneira de resolver, tá? Se tem outro método, você fez de outra maneira, não tem problema, não vamos brigar por causa disso, certo? Só, ainda bem que tem várias maneiras, aí você pode escolher a maneira que mais adequa o que você acha mais fácil. Pedro contratou uma empresa para construir uma cisterna subterrânea que serviria para a captação de água da chuva. Ele solicitou que nessa cisterna, para quem não lembra, cisterna é como se fosse um reservatório interno, né? É mais comum no interior e tal, tivesse o formato do paralelepípedo reto retângulo e que suas medidas internas fossem 6 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 de profundidade. Quantos metros cúbicos, unidade de volume, não é isso? De água de chuva, no máximo, poderão ser armazenados nessa cisterna. Eu coloquei aqui mais ou menos o desenho, que eu não tinha, e vou colocar as medidas 6, 4 e 2 de profundidade. Lembrando que o volume a gente faz, do caso do paralelepípedo, a gente faz A vezes B vezes C. O A eu vou chamar de 6, o B de 4 e o C de 2, certo? Multiplicando as medidas, 4 vezes 6 dá 24, vezes 2, 48, m vezes m, vai dar m cúbico, que é a unidade de metros cúbicos. Então, a alternativa C, que é a correta. Questão 17. Pamela receberá amigos para jantar em sua casa. Para a sobremesa, ela fez um mini bolo para cada amigo. Um para ela e um para o marido. Um para ela e um para o marido. Então são os amigos, um para ela e outro para o marido dela, que não fala quem é. Pamela observou que a quantidade em gramas de chocolate em pó que ela utilizou para fazer cada mini bolo é numericamente igual à quantidade de amigos que ela receberá para jantar. Ela utilizou ao todo 35 gramas, então todos os bolos, já 35 gramas de chocolate em pó para fazer todos os mini bolos. Quantos amigos Pamela receberá para jantar em sua casa? Bom, uma questão muito mal elaborada, né? Eu fiz pela correção do gabarito, tá? Que falou que é a alternativa A, mas do jeito que eu fiz, se você pegar outra questão, também vai dar a alternativa que vai bater as 35 gramas. Então, até o momento não foi anulada, na minha visão deveria ser anulada, porque uma questão que te leva duas respostas diferentes, ela está mal formulada, né? Primeiro que o texto está todo embaralhado também, mas, bom, isso aí é um outro papo, mas a resolução também está equivocada, porque eu vou fazer usando aqui, ó. Então, o que aconteceu? Tem a Pamela e o marido, é um casal, duas pessoas. E tem mais os amigos, certo? Partindo do princípio que é a alternativa A, então são 5 amigos. Somando o número de pessoas, no total, o casal mais 5 amigos, dá 7 pessoas. Então ela falou que a quantidade de bolo que ela usou, de chocolate em pó que ela usou, é numericamente igual ao número de amigos. Ou seja, se você pegar as 35 gramas, dividir para 7 pessoas, cada bolo foi 5 gramas de chocolate, certo? Se a gente usar esses 5 gramas de chocolate, fazer os cálculos para o número de pessoas, pelo número de amigos e número de pessoas, vai bater os 35. Mas se a gente fazer com a alternativa D o mesmo processo, também vai dar a mesma coisa. Então tem duas alternativas erradas aí, tá? Tá equivocado esse exercício aí. Muitos marcaram o C também, né? Mas é questão do texto mal formulado. Mas vamos lá, partindo do princípio que é essa, então nós vamos fazer o quê?
duas pessoas 5 gramas para cada, que é o número total de amigos, não é isso? 2 vezes 5 dá 10 gramas e pelo número de amigos, 5 gramas cada um, porque falou que é numericamente igual ao número de amigos, não é isso? 5 vezes 5 dá 25 gramas. Somando os dois valores, dá o total que ela usou para fazer todos os mini bolos. 35 gramas. Então, pelo gabarito é essa daqui, mas se você substituir 35 no lugar aí do 5, fazer o mesmo cálculo, vai dar a mesma coisa, vai bater, tá? Mas pelo gabarito é essa e não foi anulada, na minha visão deveria ser anulada. Questão 18. Marília fabrica bombons de brigadeiro, de coco e amendoim, todos no formato de cubos idênticos. Por distração, Marília embrulhou todos os bolos, tô falando da outra lá, todos os bombons de brigadeiro, os 40, né? 70 de coco e 50 de amendoim. Então tem três sabores variados aí, com o mesmo papel. Então ela embrulhou tudo, vamos supor, tudo vermelho. Então não sabe qual que é qual, certo? Qual é a probabilidade de Marília escolher ao acaso dentre estes um bombom de brigadeiro? Então tem uma quantidade aí, certo? De bombom de brigadeiro, que são 40, e tem uma quantidade total, certo? Esse tema é do segundo ano, vou dar só uma lembradinha básica aqui. Então a probabilidade é a razão entre os casos, ou seja, o que é a probabilidade? É o sinônimo de chance de alguma coisa acontecer. Então a gente tem que analisar qual é a chance dela tirar um brigadeiro, ou seja, são 40 bombons de brigadeiro, e qual é o total. Aí isso dá uma razão aí que podemos até transformar em porcentagem. No caso do resultado que a gente vai chegar, daria para simplificar, daria para fazer mais coisas, mas a gente vai deixar do jeito que está as alternativas. Então são 40 no total de quanto? 40 mais 70 dá 110, mais 50, 160. Então são 40 no total de 160. Daria para simplificar zeros ali, daria para dividir por 4 no final e tal, mas deixou assim, tá? Então a gente vai manter esta alternativa, que é a alternativa B. Então a probabilidade é os casos favoráveis, né? A chance de alguma coisa acontecer, dividida pelo total. Isso que nós chamamos de probabilidade. Bom, questão 19. Uma rampa com 5 metros de comprimento foi construída para interligar as ruas Aimorés e Sergipe. Acho que é assim que pronuncia. Bom, tá lá a rampa, tá a situação, a gente percebe que é um triângulo retângulo, certo? E nesse triângulo retângulo, ele deu duas medidas, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras nessa rampa. Nem precisaria fazer cálculo nenhum. Por quê? Porque é o triângulo pitagórico, é o 3, 4 e 5 que foi desenvolvido o teorema de Pitágoras. Mas, caso você não lembre, a gente precisaria calcular essa medida aqui, que eu vou chamar de B, e aplicar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado, que o A é o lado oposto ao ângulo reto. O ângulo reto está do outro lado aqui, né? Mas a outra parte forma um canto também, então é a mesma medida. Então o A vai ser igual a 5, o B é o que a gente vai calcular e o C vai ser 4 metros. Né? Substituindo no teorema, vou fazer passo a passo, envolvendo as medidas também, mas vamos lá. 5 metros ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25, 25 metros quadrados, 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16 metros quadrados. Então, resolvi aí. Esse 16 ele está somando, ao contrário de somar, subtrair. Então vai ficar 25 menos 16 metros quadrados, aí eu vou só subtrair as medidas mesmo, né? Então 25 menos 16 sobra 9 metros quadrados igual a B ao quadrado. O B está ao quadrado, para achar a medida B, que é o que a gente precisa responder, tem que fazer a raiz quadrada. Então fazendo a raiz quadrada aqui, a gente já cancela esse quadrado, certo? Sobra só o M, que é a medida em metros, e a raiz de 9. Raiz de 9 costuma dar 3. Então, 3 metros é igual a B. Isso implica dizer que B é igual a 3 metros. Né? Se você quiser fazer sem a medida, fica até mais fácil também só usando o número, mas eu coloquei as medidas aqui só para exemplificar, tá? Porque é importante, às vezes ele pede, por exemplo, podia pedir em centímetros, né? Então a gente tem que carregar as medidas ou fazer alguma conversão aí, mas... Bom, então essa é uma proposta de solução. Poderia até fazer direto, não tem problema nenhum.
José é um padeiro e tem uma receita padrão para a produção de pães doces. Nesta receita, já utilizou 820 gramas de farinha de trigo para a produção de 20 pães doces iguais. Certo dia, José recebeu uma encomenda de 50 pães e utilizou a mesma receita padrão para produzir toda esta encomenda. Quantos gramas de farinha de trigo, no mínimo, José utilizou para produzir os pães doces desta encomenda? Então tá lá. Então esta aí é o que a gente chama de relação de proporcionalidade. O que aconteceu? Ele gasta 820 gramas para produzir 20 pães, ele precisa produzir 50 pães, ou seja, uma vez e meia mais da produção dele. Só que aí o que acontece? Aumentou o número de pães, tem que aumentar o número de farinha também. Não é isso? Então, isso poderia ser feito de outras maneiras. Eu escolhi o método da regra de 3, que a maioria não tem dificuldade de fazer isso daqui, tá? Então, 820 gramas é igual a 20 pães, x gramas, 50 pães. A gente resolve fazendo em diagonal aqui as multiplicações, certo? Então, 20 vezes x vai dar 20x, 820 gramas vezes 50. Fazendo 820 vezes 50 vai dar 41.000 gramas. Aquele 20 está multiplicando, ao contrário de multiplicar, dividir. Daria para simplificar aqui, mas já coloquei a resposta direto aí, certo? 41.000 dividido por 20.000 vai dar 2.050 gramas, certo? Bem facinho aí, regra de 3 e tal. Pau no gato. Vamos para os próximos. Segue o baile. Bom, alternativa D. A próxima aqui, o número está representado na reta numérica e a gente precisa saber qual é esse número R aí, certo? Então vamos ver. A reta numérica abaixo está dividida em intervalos do mesmo comprimento, então tem a mesma medida aí e tal, certo? Nesta reta, o ponto R está representado por qual número? Aí tá as alternativas lá. Bom, aqui como é a mesma coisa, eu já fui colocando os valores. Não sei se vocês perceberam quando resolveram as questões, mas cada marcação está variando a cada 2 décimos, certo? Ou seja, 0,2 mais 0,2 mais 0,2, assim vai. Então, eu já coloquei todos os valores aí possíveis, ó. Aí você vai perceber que se você for somando 2 décimos ou 0,2, a cada marcação vai bater certinho os valores da reta numérica e o ponto R está localizado em 1,4, certo? Tranquilo, fácil aí. Bom, essa já é um pouquinho mais difícil, mas vamos lá. Uma empresa produz embalagens para acondicionar doces. Guardar, né? Alguma coisa assim, embalar. Esta empresa recebeu uma encomenda de uma embalagem no formato de um poliedro convexo com base triangular retangular e as faces laterais retangulares, cujas medidas estão indicadas na ilustração abaixo. Então ele deu algumas informações lá. A base do triângulo, a parte de baixo ali é 20. Repara que esse prisma, vamos colocar prisma, que ele colocou o nome diferente, mas é um prisma, certo? Ele está deitado, então a altura é 50 centímetros, certo? E a altura do triângulo, que a gente vai precisar usar, é 10 raiz de 3. Ele deu um dado lá, que a raiz de 3 a gente tem que usar aproximadamente 1,73. Bom, continuando. Capacidade máxima de doces em centímetros cúbicos, o volume, não é isso? Que esta embalagem comporta, aí tá lá as alternativas. Bom, coloquei aqui as informações principais e aí a gente vai calcular o volume, como a gente fez nas aulas de geometria espacial. A área, o volume é dado pela área vezes a altura. Esta área é um triângulo equilátero. Então, na última aula de geometria espacial, a gente deduziu a fórmula da área do triângulo equilátero. Lembra? Se não lembra, pega lá, mas está aqui, eu vou colocar. A área do triângulo equilátero é A, esse A é a medida da lateral, A ao quadrado raiz de 3 sobre 4, por isso que ele deu a raiz de 3 que a gente precisa usar, vezes a altura, certo? Então eu vou substituir e fazer os cálculos. No lugar do A eu vou colocar 20 centímetros, então vai ficar 20 centímetros ao quadrado, vezes a raiz de 3, eu já substituí, coloquei 1,73, dividido por 4 vezes 50, que 50 é a altura que ele está deitado.
20 ao quadrado é 20 vezes 20 dá 400 centímetros quadrados, certo? Se não quiser colocar as medidas, não precisa, mas eu coloquei aqui para a gente dar uma treinadinha. Bom, simplifiquei aqui primeiro para ficar mais fácil, porque 400 dividido por 4 dá para fazer dar 100, não é isso? E 100 vezes 1,73, lembrando que a multiplicação por 100, a vírgula vai andar duas casas para a direita. Estou multiplicando agora, né? Ou seja, 1,73 vezes 100 vai dar 173. Então, no final, tem que fazer 173 centímetros quadrados, certo? Que veio lá do quadrado que a gente fez do 20, vezes 50 centímetros, que é a altura. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado vezes centímetro vai dar centímetros cúbicos. Aí tem que fazer 173 vezes 500, que vai dar 8.650 centímetros cúbicos, porque aplicando a propriedade de potência centímetros quadrados vezes centímetro vai dar centímetros cúbicos, que é a unidade de volume. Então, a alternativa correta é a alternativa D, certo? Bom, função trigonométrica. Observe o gráfico da função trigonométrica, f os números reais, e o intervalo vai de 0 a 4π, representado abaixo. Aí está lá, né? Ele quer saber qual é o período dessa função trigonométrica. O período é quanto tempo ela gasta para dar um ciclo completo. A gente percebe que esta função, ela só tem um pedaço, mas a função trigonométrica tem um padrão dessas ondas, não é isso? E aí ela vai repetindo essa onda sempre. Isto daqui que a gente chama de período, tá vendo? Então é como se fosse um copiar e colar desse pedaço aí. Ele tem 2 intervalos, mas poderia ser feito mais. E aí o que acontece aí? O período seria quanto tempo que ela gasta para dar essa volta completa aí. No caso aí vai de 0 a 2π. Então a alternativa correta é essa. Bem facinho essa também, mas tinha que lembrar os conceitos da função trigonométrica, que é um tema do segundo ano, tá? Bom, mas nós vamos retomar provavelmente esse tema esse ano também. Questão 24 é um tema também que nós estudamos do ano passado, mas é um tema fundamental. Eu vou deixar a descrição do vídeo se você quiser assistir o passo a passo dessa aula, porque algumas questões foram meio embaralhadas. Esse tema ele foi discutido nas aulas do Centro de Mídia do segundo ano. Mas colocaram também uma questão dessa do terceiro. Vamos embora. Henrique é professor de geometria e fez algumas demonstrações a partir do triângulo construído por ele. A figura abaixo representa o triângulo JKL, tá lá as marcações, desenhado por Henrique, no qual ele indicou as medidas dos lados dos ângulos internos. Não é tão difícil, que é uma demonstração por regra de 3, é bem tranquilinho, tá? Mas eu coloquei aqui algumas coisas, mas vamos lá. A partir dessa figura, Henrique escreveu 4 sentenças sobre as relações entre os lados desse triângulo. E apenas 2 delas são verdadeiras. Observe as sentenças feitas pelo Henrique. Então, essas daí são bem complicadas de responder. O exercício é bem teórico, mas essas que têm afirmativas 1, 2, 3 e 4 tem que fazer com calma, porque senão às vezes erra. Mas vamos lá. Qual dessas sentenças feitas por Henrique eram verdadeiras? Então, são só 2 que são verdadeiras, porque as combinações é de 2. Então, 2 são falsas. Bom, eu coloquei 2 relações das que são usadas, né, no triângulo retângulo. Esse tema é chamado de relações métricas do triângulo retângulo. E aí tem 5. Aí eu coloquei 2 que vai ser usada para cá. E aí o que a gente vai fazer? O triângulo normalmente tem essas medidas que eu coloquei aqui à direita, só que ele colocou outras medidas. Então a gente vai comparar e ver se é verdade, certo? No triângulo que está à direita, o lado que é chamado de B, no triângulo que está à esquerda ele colocou Q. Então nós vamos substituir as relações, tá? As medidas a gente só vai substituir e ver se é verdadeira. Então, a primeira relação que eu coloquei aí está B ao quadrado igual a A vezes N, né? Então, no lugar do B está a letra Q, do triângulo à esquerda. No lugar do A está a letra S e no lugar do N está a letra M. Ou seja, nós vamos só trocar. Então, substituindo o que está à direita para o triângulo que está à esquerda, a gente chega nesta relação aqui, ó, no lugar do Q é o B, no lugar do A é o S e no lugar do M
é o n. Ou seja, bateu, né? Tá igual. Então essa primeira relação é verdadeira, certo? A segunda relação, que é m ao quadrado é igual a r mais q ao quadrado. Parecido com o teorema de Pitágoras, concorda? Só que, se a gente olhar no triângulo que está à esquerda, a letra m, ela faz parte de um dos catetos. Olha lá o ângulo de 90 graus, tá vendo? Então, o correto desta relação, se fosse aplicar o teorema de Pitágoras, seria o q elevado ao quadrado, e aí a soma do m e mais o t, que está fazendo o papel da altura. Essa seria a relação correta, porque o lado oposto sempre é o lado maior e sempre ele vai estar elevado ao quadrado. Ou seja, esta relação é falsa, ela não é verdadeira. Tá? A outra relação do teorema das relações métricas do triângulo retângulo, eu coloquei aí A vezes H, que é a altura, é igual a B vezes C. Essa é uma relação fundamental aí e a gente só vai trazer para isso. Teria que conhecer esse tema para poder entender o exercício. Mas vamos lá. No lugar do A está a letra S, certo? Do triângulo comparando o triângulo da direita com o triângulo da esquerda. No lugar do H está a letra T, então ficaria S vezes T, igual. No lugar do B está a letra Q, e no lugar do C está a letra R, ou seja, na segunda parte ficaria Q vezes R, certo? Então, esta é a relação que a gente trouxe do triângulo da direita para a esquerda, e ela está correta na relação aqui do item 3, então é verdadeira essa sentença. E a última sentença, 2Q vezes é igual a S vezes M, nenhuma relação que a gente colocou aí tem esse 2Q, ou seja, esta relação ela é farsa. Então, a alternativa correta é a 1 e a 3. Bom, para saber entender esse exercício, teria que entender as relações métricas do triângulo retângulo, que foi um tema do ano passado. Vou deixar a descrição, caso você queira ver. Não é tão difícil, mas é um pouquinho teórico, assim, é matemática para matemáticos, vamos dizer assim, tá? Bom, 25, considere as matrizes, também é um tema do ano passado, M e N, apresentadas aí. É a matriz 2 por 2, certo? Tanto a M quanto a N. Eu também vou deixar uma aula sobre o tema. Se vocês quiserem dar uma retomada, quiser dar uma lembrada, pode fazer aí e tal, mas tem que assistir a aula. Vou fazer a resolução como se você soubesse fazer isso aqui, tá? A partir destas duas matrizes foi dada a matriz P, que corresponde a M vezes N. Esta matriz P está representada por, então a matriz genérica é A11, primeira linha, primeira coluna, A12, primeira linha, segunda coluna, A21, segunda linha, primeira coluna, e A22, segunda linha, segunda coluna. A gente faz a multiplicação linha por coluna. Então, a 1 eu vou multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Então, vou fazer o quê? 3 vezes menos 2 dá menos 6. E fazer o quê? Fazer 5, menos 5 vezes 4, que dá menos 20. E aí, a gente agrupa os resultados, certo? Então, menos 6, devo 6 e devo 20, fico devendo 26. Com isso aqui já dava para saber, né, qual que é, mas eu vou fazer o passo a passo, porque só tem uma, que o A11 é igual a menos 26, certo? Então vamos continuar. Agora eu vou fazer o A21. O A21 seria a segunda linha pela primeira coluna. Então vai ficar 2 negativo, que multiplica 2 negativo também, menos 2 que multiplica menos 2 dá 4, e o outro seria o que? Seria 1, que é a segunda linha e a primeira coluna, 1 vezes 4. 1 vezes 4 que dá 4, certo? Então, vai multiplicando os dois elementos iguais. 4 mais 4 é igual a 8. Agora, o 1, 2. O que seria 1, 2? Primeira linha e segunda coluna. Então, 3 vezes 3 dá 9, certo? E menos 5, que multiplica menos 1, dá 5 positivo. Então, 9 mais 5 é igual a 14. Então, está lá o segundo elemento, certo? E a última matriz, 2 por 2, segunda linha e segunda coluna. Menos 2, que multiplica 3, dá menos 6. E menos 1, que multiplica o 1, que multiplica menos 1, dá 1 negativo. Ou seja, ficaria menos 6, menos 1 é igual a menos 7. Então, a matriz, após efetuada a multiplicação, é essa, que corresponde à letra A.
certo? Tema do segundo ano. Já caiu também no Enem, multiplicação de matriz, na FUVEST também, até pegava umas questõezinhas para fazer, mas é um tema do segundo ano. Esse tema a gente não volta mais, tá? Então, se você tem alguma deficiência e quiser ver, tem a aula lá, tá? E o último tema é um tema do primeiro ano, não é difícil essa questão aí, vamos lá. Questão 26. Silvia abriu uma confecção e no primeiro mês de funcionamento produziu ao todo 100 peças de roupa. Ela fez um planejamento para atingir uma meta de produção mensal para sua confecção. Nesse planejamento, a partir do segundo mês de funcionamento, ela pretende dobrar, ou seja, 2 vezes mais, a produção mensal de peças de roupas em relação ao mês anterior. Desta maneira, irá atingir sua meta de produção no 6º mês. Então, começa do primeiro mês com 6 peças, ela vai sempre dobrando a cada mês anterior, certo? Qual é a meta de produção mensal de Silvia para sua confecção? Então, eu já coloquei os resultados, é bem facinho, dobrando, multiplicando por 2, né? Então, eu já coloquei aqui a produção, caso ela atinja a meta, a produção sempre dobrando a cada mês. Então, no primeiro mês, 100, o dobro, 200, 400, 800, 1.600, 3.200, certo? Então, no 6º mês, se ela manter essa meta, seria 3.200. Esse tema, para quem não lembra, é chamado de progressão geométrica, que é quando eu multiplico um termo, sempre tenho que multiplicar por um número para achar os termos de uma sequência numérica. Tá? Só de curiosidade, progressão geométrica não cai no Enem, mas costuma cair na ETEC. Na ETEC cai algumas questões aí. No Enem cai a progressão aritmética e sequência, certo? Bom, então a alternativa correta é a alternativa D. E aí a gente finaliza a correção, certo? Bom, essa foi uma das maneiras que tem para resolver as questões. Obviamente que se você fez de outra maneira, não precisa pagar e fazer igual a minha, né? Às vezes os alunos têm até e alunas têm uma visão às vezes melhor da questão do que eu tive e tal, então a gente pode compartilhar os conhecimentos, certo? Desde que atenda os princípios da matemática, conceitos científicos e tal, esse tipo de coisa, não tem problema algum, tá? Não pode inventar coisa, né? Mas aí tem várias maneiras de se fazer um mesmo exercício, certo? Então essa foi a minha maneira, e aí você pode fazer igual ou pode entregar da sua maneira, tanto faz, desde que esteja correto. Um abraço a todos, até!